andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Ao lado de Jesus eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar e em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero estar. Pai, eu sei que tu estás andando comigo. E que grande privilégio é saber que, mesmo indigno como sou, tu ainda andas comigo. Não há ninguém maior que poderia estar andando comigo, ó Pai. Pois tu és Deus, e aquele quente sol brilhante em todas e quaisquer circunstâncias, tu iluminas o meu caminho.
A Bíblia faz uma pergunta que realmente não existe outra resposta para ela, senão, é verdade, não pode. Mas não pode o quê? A pergunta é exatamente essa. Podem dois andar juntos se não estiverem de pleno acordo? Então a resposta é não. É verdade, não pode. Porque a pergunta é afirmativa. O profeta de Deus, nas Escrituras, está perguntando de uma maneira afirmativa. Ele está afirmando que dois não podem andar juntos, viverem juntos, se não estiverem de pleno acordo. Se não tiverem algo em comum. Então, por isso, é dito, diga a qualidade de música que você gosta de ouvir, a qualidade de literatura que você gosta de ler, as coisas que você gosta de ver, de ouvir, e as pessoas com quem você anda, e eu direi qual é a qualidade de seu espírito. Nós podemos afirmar com certeza absoluta que Enoque teve algo em comum com Deus. Enoque andou de acordo com Deus. As Escrituras afirmam em Gênesis capítulo 5, verso 24, que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Nós temos duas maneiras de Deus andar conosco. Às vezes, até mesmo o ímpio sente a presença de Deus, os cuidados de Deus, através das próprias leis naturais, através das quais também Deus atua. Então, são leis naturais que trazem o direito, a condição de sobrevivência para o homem, de transpor as distâncias através dos ares, através das águas e até mesmo debaixo das águas, sobre a terra, e chegarem em seus objetivos são e salvos. Tudo é Deus. Havendo uma prudência, havendo uma previdência, então, mesmo o ímpio chega ao final do seu intento, ele chega ao final daquilo que ele desejava através das leis de Deus. Você sabia que até essa lei do projétil, da pólvora, da explosão, foi Deus quem criou? Através da bala, do tiro, do revólver, da arma, o homem mata. Não tem dúvida alguma. A própria energia atômica não foi o diabo quem criou. Foi Deus quem criou. O diabo simplesmente perverte a lei da televisão, do rádio, do fax, do telefone. E todas estas leis foram Deus quem criou. E ao usá-las, o homem está andando com Deus, usufruindo de Deus. Quando o homem bebe água, ele está usufruindo de Deus. Quando o homem bebe uísque, ele está usufruindo de Deus. Aquilo veio do milho. Quando ele toma cerveja, também ele está usufruindo de meios que Deus criou. Então ele está andando com Deus.
ele está dependendo de Deus. Agora, existe uma maneira especial, distinta, que faz uma diferença muito grande. É aquela de Deus andar reinando sobre os nossos sentidos e até mesmo, por que não afirmarmos, sobre nossos instintos, até mesmo sobre o instinto da autopreservação, que é dado por Deus. É o que nos leva a ter a autodefesa. Você vê que o homem é até inocentado quando foi provado que ele agiu em autodefesa. Mas quando ele fuma, ele não tem autodefesa. Quando ele está vendo essa programação mortal dentro de casa, sua família, seus filhos, ele está violando o seu próprio instinto de autodefesa. E com isso, então, ele expurga a companhia de Deus, a companhia do Espírito Santo, a convivência com Deus, aquele companheirismo, fellowship com Deus. Isso falando fora do trilho natural das coisas, fora da natureza, fora do natural, porque tal o terreno, tais os terrenos, mas tal o celestial, tais os celestiais. Estamos falando agora de uma maneira distinta daquele que anda com Deus, não somente dentro do âmbito natural, apreciando o crepúsculo, usufruindo da música, das alimentações, das frutas, verduras, legumes, cereais. E muitos, milhões dão graças a Deus. Até temos o dia de ações de graça. Mas esse é um companheirismo natural. Mas o homem que realmente tem herdado o celestial, que é tal o celestial, tem um companheirismo ordenado dentro do natural com Deus, sem perverter mesmo a ordem da alimentação e outras ordens da velocidade e outras tantas que vocês podem enumerar, e também com uma experiência fora disso, da celestial. É com razão que São Paulo afirma que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual tem a mente de Cristo, anda com Cristo, usufrui do grande mistério tríplice de Deus, porque o mistério tríplice de Deus não é Deus em três pessoas distintas, não é Deus no Santo Padre, no Santo Pastor, na Santa Maria, na Santa Ana. Não, o mistério tríplice de Deus é Deus em Cristo e Cristo na igreja. O que vale dizer, Cristo em você, que anda com Deus, não só dentro do âmbito natural, mas sim também no espiritual. Então, esse mistério, em sua segunda etapa, em sua terceira etapa, manifestação, é Cristo em você, esperança da glória. Estou usando a linguagem do apóstolo São Paulo. Cristo em vós, esperança da glória. Para que se complete aquilo que aconteceu com Enoque, para que Deus também tome para si esta noiva, esta igreja que é composta de membros como você,
tome para si. Isto por quê? Você, a exemplo de Enoque, anda com Deus. Anda com Deus, reafirmando, relembrando, não só dentro do âmbito natural, não somente para a alimentação, não somente para usufruir de suas leis, não somente para receber a cura divina, não somente para receber as bênçãos naturais. Por quê? Tanto o trigo como o joio agradecem pelo sol e pela chuva que recebem. Eles rejubilam com a chuva, eles agradecem de igual modo pelo sol e crescem e alcançam a sua estatura perfeita, tanto um como o outro. Mas existe uma grande bênção, que esta não é para joio e trigo dentro do natural. Essa é a bênção de Abraão, essa é a bênção de Enoque, essa é a bênção dos profetas, essa é a bênção do Pentecostes em Jerusalém. É Deus realmente se materializando. Isto por quê? Porque o material tornou-se também celestial dentro dos limites humanos. Pensou como espiritual, agiu como pessoa espiritual, portou-se como pessoa espiritual, vestiu-se como pessoa espiritual, falou como pessoa espiritual, se alimentou como pessoa espiritual. E assim tudo que fez não foi somente como homem, como mulher natural, mas sim como homem, como uma mulher espiritual. Isso nos chama para uma reflexão, ou seja, uma análise introspectiva, para uma identificação realmente daquilo que somos, daquilo que realmente somos, com quem realmente estamos andando, estamos expressando o caráter, estamos expressando a nossa filiação do celestial. Por isso, sentindo dores, sentindo circunstâncias, querendo fazer o bem e às vezes fazendo o mal, sofrendo as incoerências da vida, os choques, os paradoxos, os contrastes, mas gemendo por uma pátria. Gemendo é um fundo que clama por um fundo. É a natureza celestial que Abraão teve peregrinando pela Santa Jerusalém. Enquanto Ló estava gemendo pelo concerto de Sodoma e de Gomorra, Abraão estava completamente fora daquilo. Abraão não gemeu por sodomitas. Abraão não teve esta ocupação, porquanto ele estava, por predestinação, separado daquilo. Porque somente um homem espiritual poderia receber uma visita espiritual, uma visita sobressalentemente do céu, que era do Elohim. E somente um homem espiritual pode receber uma promessa espiritual. Ele deixou a casa de seus pais, onde não havia nenhuma corrupção, que há hoje nas melhores casas que julgam até ter o sinal. A casa de Abraão, dos pais de Abraão lá em Ur, tinha mais sinal do que muitos que vivem pregando o sinal. Mas Deus mandou que ele saísse de lá. Isso por quê? Porque ele tinha etapas crescentes. Ele tinha 3 etapas em sua vida até a manifestação do Filho. Porque, na verdade, ele tinha um contato com Deus que fazia dele um representante, um tipo da fé. Mas ele não podia ficar sozinho. E o maior companheirismo que ele teria com Deus seria através de seu filho Isaque, que, por sua vez, representa o amor.
Oh, que o Senhor possa fazer isto notório em sua vida, a companhia de Deus, trazendo meios, trazendo pessoas, família, que realmente sejam uma experiência com Deus, uma convivência com Deus, como aconteceu com Enoque, com Abraão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você receba esta bênção agora. Amém. Quero andar com meu Jesus, cada dia o meu viver. Quero andar em sua luz e servi-lo sempre com prazer. Com Jesus eu quero andar, com Jesus aqui viver, a Jesus sempre agradar, a Jesus servir e obedecer. Quero honrar a meu Jesus, cada dia em meu viver. Quero amar sempre a Jesus, quero a Ele sempre dar prazer. Com Jesus eu quero andar, com Jesus sempre viver, a Jesus sempre agradar, a Jesus servir e obedecer. Em Jesus eu tenho paz, vida eterna, graça e luz. Seu amor me satisfaz. Quero sempre andar com meu Jesus. Com Jesus eu quero andar, com Jesus sempre viver, a Jesus sempre agradar, a Jesus servir e obedecer. Now let's sing this good old song. How many likes this? Faith in the Father, faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, three in the one. All right, sister, give it. Faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners away. Faith in Jehovah will anything. How many loves a good happy crowd like this? Oh, God bless you, sister. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread,
Be thou my guide. Bid darkness turn to day. Wash sorrow, fears away. Oh, let me from this day be wholly thine. Oh, would you be numbered as one of His fold? Would you do it? Be spotless within. Hallelujah. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. Oh, hallelujah. He's coming again. Would you want to be His foe or would you want to be His child? Our angry God on that morning. Nothing but the blood of Jesus will He recognize. Hallelujah. He'll never, your church membership will be nothing to Him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Glory. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that Lord that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Is there another? Oh, precious is. Nothing can stand, brother, sister. The world's sinking. She's gone. As snow, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Oh, Jesus break every fetter. When He set you free on the other side of Jordan, in the sweet fields of Eden, where the tree of life
Don't you want to cross Jordan now? And long enough in the wilderness, let's go over to the promises. Jesus, bring every feather. Jesus, bring every feather. Oh, when he said, you free. Let's raise your hand now. I will ever praise him. I will ever praise him. I will ever praise him. For he sets me free. Amen. Don't it make you feel good? Oh, how wonderful. How wonderful. Isn't he, Dan? Let's shake hands with one another now, saying, Jesus, bring every feather. Jesus, bring every feather. Oh, Jesus, bring every feather. Oh, and he set you free. I will ever praise him, the mighty God. Same yesterday, today, and forever. Just changed his form. Praise him. I will ever praise him. For he took all the creeds away from me, set me to believe his word. Oh, can't you hear the master's violin pull across the bow across his word? He's the same yesterday. I will ever praise him. I will ever praise him. Him the word. Ever praise him. What did he do? For he set behind the curtain me free. Praise be to God. I love him. Don't you love him? Isn't this heavenly? I like that attributes of the Word. See, just the Holy Spirit, that sweet, humble way. I just like that. Oh, just think, on the other side of Jordan. I'm nearing there. Graças a Deus. Uma boa noite com Jesus a todos os nossos irmãos presentes, os que vão ouvir este culto. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. A escritura que o evangelista Antônio Miguel estará usando essa noite, Êxodo 23, dos versículos 21 e 22, e Êxodo 13, do 21, o Êxodo 23, 21 e 22. E a mensagem que vamos ouvir, Deus comissionando Moisés, dos 54 ao 74. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 271, Uma Flor Gloriosa. Quem deseja a mesma terá a rosa de Saron.
Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. Esse perde seu amor glorioso, será triste pra ti ou além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia. E vamos louvar também o poder de Jesus. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se a alegria não tens a tua alma, confessa que sempre Jesus
Deus. E agora vamos orar. Não chegou nenhum pedido por escrito. Faça através de levantar de suas mãos. Ele sabe todas as coisas. Oremos. Vamos se colocar de pé. Senhor Jesus, Pai Celestial, precioso é o Senhor para nós, Pai. O Senhor é tudo em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Tua casa mais uma vez, Pai. Oh, lugar abençoado é estar congregando junto com os irmãos, tendo comunhão com os irmãos e com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, abençoa o livro de oração, Pai, as mãos levantadas, Tu sabes a necessidade de cada um, ó Pai. Te pedimos também, Senhor, pela viagem do nosso pastor ao campo, pedimos pelo Encontro Nacional de Pastores, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor abençoe o pastor Jonas Pimentel, sua equipe, ó Pai, que possamos todos ser abençoados como sempre fomos, ó Pai. Dê condição a todos os obreiros para estar ali reunidos, ó Pai. Nós te pedimos também pelo evangelista Antônio Miguel, abençoa a sua família, Pai, abençoa, que ele traga uma palavra aos nossos corações. Te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, ao toque de somente crer, vamos receber a palavra do Senhor ao nosso favor. Amado Deus, Pai Celestial, uma vez mais, meu Deus, assim estava Sansão clamando, uma vez mais, Pai, venha sobre nós, derrama do Teu Espírito sobre essa igreja, tira de cena, Jesus, o homem, e o Espírito do Senhor toma controle desta reunião e abençoe a Tua igreja, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ler a escritura anunciada. Êxodo 13, 21 e 22. Depois nós vamos estar lendo Êxodo 23, do 20, 21 e 22 também. Vamos ler. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante
da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Vamos ler a última, Êxodo 23, do 20, 21 e 22. Cabeçalho da leitura está escrito: Deus promete enviar um anjo. Leremos: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Pai, abençoe a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ouvir um trechinho. Eu os perdoo. Vejamos aqui, irmãos, ó. Enquanto os irmãos estão lutando ali com som, é assim mesmo. Mas veja bem, guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Veja que a nossa fé tem critérios. Porque o mundo religioso não entende. Olha aqui, ó. Diligentemente, ó, veja bem. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei, ó, inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Você pode ver a sua vitória aí? Sabe por quê? Que ele é inimigo dos seus inimigos. Por isso nós somos vencedores. Estou dizendo a verdade, Deus testificará dela. E se ele não testificar, então não é a verdade. Eu disse, mas e mais ou menos naquele momento, lá veio ele, descendo sobre aquela audiência de milhares de pessoas. E o mesmo homem, Sr. Kipperman, que no dia anterior tinha escrito o pior artigo no jornal e dito que eu era um hipnotizador, porque o bócio tinha desaparecido da garganta da mulher, disse que eu o removi com hipnotismo. Não entendo. O rapaz era católico e ele tinha corrido para a frente, Sr. Kipperman. E quando viu isso, ele tirou a foto só para vê-la. Eu disse, agora não terei de falar. Ele mesmo falou. Então me virei, fui embora. E o Sr. Kipperman e os demais, a caminho dos estúdios, disseram,
Bem, o que acha disso? E o Sr. Kipperman disse, não sei. E o Sr. Ayers disse, bem, sendo católico, ele disse, creio que existem tais coisas, mas só poderiam ser feitas através da Igreja Católica. E disse, o rapaz, sendo irlandês, disse, talvez seus parentes antes dele tenham sido católicos. Disse, talvez seja, e se for, ele por fim retornará à Igreja Católica. E estavam conversando, então continuaram. Assim, eles disseram, bem, eles tinham de revelar estas fotos do Sr. Best para o dia seguinte, porque ele queria as fotos. Assim, eles as colocaram no ácido, os rapazes se sentaram lá e fumaram um cigarro. Um deles subiu para pegar algo no andar de cima e creio que se deitou num sofá e adormeceu. E o outro, ele entrou para tirar os negativos do quarto escuro, do ácido, e quando tirou o primeiro do Sr. com aquele ministro, com o dedo apontando para o rosto daquele velho santo, estava em branco. E o próximo estava em branco. E o seguinte, e todos os 6 estavam em branco. E quando puxou a próxima foto que tirou, lá estava não só a minha foto, mas lá estava o anjo do Senhor pairando lá. Estão vendo? O homem teve um ataque do coração. Eles vieram ao Hotel Rice, mas tinham 2 homens à porta e não os deixaram entrar. Naquela noite, às 11 horas, foi levado de avião para Washington, D.C., com direitos autorais pela Associação Americana de Fotógrafos. Eles tinham visto as fotos muitas vezes em jornais e tal, mas não aceitavam isso. Esta era o oficial. Então a trouxeram. E quantos já ouviram falar de George J. Lacey? Ele era o melhor que havia no FBI em impressões digitais e pesquisas na Califórnia na época. E o levaram a Houston, Texas, para uma pesquisa, para analisar isso. Ele pegou a câmera, pegou tudo, ele pegou o filme, ele pegou tudo. Foi ao estádio e tudo mais, para conferir tudo e tudo mais. Deixou-a 3 dias e noites sob luzes de raios violetas e tudo mais. Ficou com ele. E na tarde do 4º dia, ele telefonou e disse, agora darei a análise da fotografia. Todos entramos, lá estavam os jornais e tal. Eu estava sentado lá atrás, mais ou menos metade das pessoas que estão neste corredor aqui. Ele disse, ele saiu, ele é meio ruivo, disse, de quem é o nome Reverendo Branham? Eu disse, meu senhor. Ele disse, levante-se. Eu me levantei, ele disse, Reverendo Branham, o senhor deixará esta vida como todos os mortais? Eu disse, sei disso, senhor, mas graças a Deus estou preparado para essa hora. E ele disse, poderia vir à frente? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, eu lhes apresento isto. Ele disse, Reverendo Branham, tenho sido um dos seus críticos. Ele disse, eu disse que era psicologia. As pessoas dizendo que viram isso, e essa luz, e essa coluna de fogo e tal. Eu disse que era psicologia. Ouvi falar de outros que a fotografaram, e eu disse que era psicologia. Ele disse, mas, Reverendo Branham, o olho mecânico daquela câmera não capta psicologia. Ele disse, a luz se refletiu na lente. E ele disse, é a primeira vez em toda a história do mundo que um ser sobrenatural foi fotografado. Ele disse, o velho hipócrita, com que ele se referia ao incrédulo, disse que não há prova científica de que existe um ser sobrenatural, mas, disse, não se pode dizer mais isso, disse. Mas aqui está uma foto científica para provar que existe um ser sobrenatural. E uma delas está pendurada no Salão de Artes Religiosas em Washington, D.C., dedicada ao local. A fotografia tem direitos autorais. Os estúdios venderam milhares delas. Ele me mandou o negativo. Eu disse, Senhor, se meu Senhor Jesus teve consideração suficiente por mim para descer e tirar uma foto dele ao meu lado pela primeira vez em toda a história do mundo, eu o amo demais para comercializar sua foto, entende? Amém. Disse, não, Senhor. Ele disse, isso vale $100 mil. Eu disse, ele disse, agora o Senhor de certo estará morto e enterrado antes que esta foto comece a ser usada. Ele disse, mas enquanto houver uma civilização cristã, isso continuará vivendo. Assim eu disse, bem, Senhor, não importa o que seja, eu
Eu não comercializo nada, estão vendo? Eu disse, não vou pelo dinheiro das pessoas. Isso é verdade. Deus sabe disso. E as pessoas do mundo sabem disso. Agora, as pessoas têm me oferecido milhares de dólares. E se eu tivesse de juntar $200 esta noite, não sei de onde viria. Vim pobre a este mundo, irei embora pobre. E todavia já me ofereceram até num lugar da grande vinícola da Califórnia, onde uma mulher foi curada de câncer do seio. $1.500.000 em cheque visado, e me recusei a olhar para ele. Grande artigo no jornal, vejam, onde me recusei até olhar para o cheque. Não é dinheiro. Não, Senhor. Eu amo o Senhor Jesus. Eu amo. E o único jeito de eu conseguir amá-lo é amando vocês. E sendo sincero com vocês, sou sincero com Ele. E enquanto sirvo o seu povo, eu o sirvo. Eu falo a verdade. Tenho dito a verdade. E agora olhem, a foto, teremos uma aqui amanhã à noite para lhes mostrar. É uma grande coluna de fogo. Quantos já viram? De certo, muitos de vocês já viram. Tem direitos autorais, algo grande acompanha isso. Uma grande coluna de fogo, mais ou menos desse tamanho. Disseram em sua pesquisa que tinha a aparência de luz esmeralda, flamejante, ardente. Vocês podem observá-la. Espero que ela apareça aqui esta noite. Muitas vezes tem aparecido nas reuniões enquanto eu estava tendo cultos. Alguém já a viu literalmente com os olhos na reunião? Há alguém presente que a tenha visto? Claro, aí estão. Estão vendo? Ela desce muitas vezes, literalmente, enquanto oramos. E aí, se esta for minha última noite na Terra, enquanto estou aqui em Connorsville, Indiana, meu testemunho é a verdade. Deus, o mesmo Deus que guiou os filhos de Israel por uma coluna de fogo no deserto, está guiando sua igreja hoje da mesma forma. E essa mesma coluna de fogo está conosco esta noite. E como ele guiou os filhos de Israel, então, por sinais e prodígios e curas e milagres, quando esteve aqui na terra, ele fez as mesmas coisas que vocês o veem fazendo esta noite. Agora ele está conosco, tanto na coluna de fogo visível, quanto por sinais e prodígios, provando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mundo científico sabe esta noite que eu disse a verdade. Eu disse a verdade. O Deus do céu sabe que eu disse a verdade e Deus testificou às pessoas que eu disse a verdade. E se eu fosse para o lar na glória deste púlpito esta noite, meu testemunho teria de permanecer. Eu disse a verdade. Tenho estado em contato direto e indireto com muitos milhões de pessoas, de 8 ou 10 milhões de pessoas em todo o mundo. Centenas de milhares e milhares e milhares viram as maravilhas e os sinais de Deus no domínio do sobrenatural. Glória a Deus.
Amém, Jesus. Oh, não teimas. É do agrado do Pai nos dá o reino dos céus. Mas olha aqui, irmãos, na mensagem aqui na Bíblia que lemos, em Êxodo 23, veja isso aqui. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Glória a Jesus. Se nós meditar devagarzinho, deixar o Espírito ungir, sem sombra de dúvida, você vai olhar para o céu e sair pulando, você vai alimentar, você vai estar agradecendo a Deus. Em tudo você vai dar glórias a Jesus. E ele segue dizendo aqui no 22, mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, aí serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha porque nós somos vencedores. O adversário do nosso adversário é o maior, é o Rei dos Reis. E eu parei e fui olhar isso aqui. O que significa diligentemente? Eu apanhei isso aqui. É aquele que é zeloso, cuidadoso, que possui ou demonstra rapidez ou ligeireza na realização de alguma coisa, demonstrando perseverança e disciplina. Então esse é o que é diligentemente. É maravilhoso. E a gente nunca cansa de destacar os encontros que a gente vai, os programas de rádio do pastor Joaquim. Olha que programa doce. Olha o que ele disse aí, hein? Programa doce, doce, doce. Não é fácil, irmão. A pessoa hoje está dentro da arca. A arca é a mensagem do profeta. Culto à noite, domingo. Pastor lendo a mensagem. Deus ocultando-se, revelando em simplicidade. O profeta disse lá, eu anotei vários destaques do culto à noite. Profeta. 106, por exemplo, parágrafo. Fique com este ensino. Ensino de quem? Ensino das fitas. Fique com esse ensino das fitas. Aí ele vem e pergunta, quem somos nós? Aí a resposta divina, os fiéis da fita. Quem somos nós? Os fiéis da fita. E o profeta diz aqui, ó, fique com este ensino da fita. Apenas diga o que está nas fitas. Não fale em entender o que a fita diz. Não fale em entender o que a fita diz. E nós podemos dizer, Pai, obrigado. O Senhor pingou o colírio em meus olhos, abriu o meu entendimento e eu entendo o que a fita diz. Você entende? Nós entendemos, irmãos. Nós somos o povo mais feliz da terra, gente. Queira ou não queira, mas você é.
E você é a pessoa mais amável dessa terra, gente. Queira ou não queira. Ah, se eu pudesse, eu levava todo mundo lá para casa. Minha esposa conhece meu coração. Eu amo as pessoas. Ainda mais os batizados em nome de Jesus Cristo, que tem lutas todos os dias. Para você estar aqui, você matou, não foi um leão, não. Você matou, foi 50, 100, 200, 300 leões para você estar aqui nesse culto. Mas venceu. Você é um Davi nessa luta. Nós somos um matador de leões. E quanto vir, nós derruba mesmo. Porque é um orando pelos outros, é um dando força para o outro. Você está deitado aqui, lembra daquele irmão, você está orando por ele. Não tem como, irmão. Nós somos vencedores, nós somos as pessoas diligentemente zeloso. É nós mesmos, não precisa preocupar não, que é conosco esse assunto. A arca hoje é de outra forma. Lá era uma barcona, né? Era mais fácil, não era, irmão Jaime, para eles encontrar aquela barcona? Assim mesmo só subia quem Deus ordenou para subir, ué. E hoje? O mundo religioso, críticos, que não crê na cura divina, não crendo na cura divina, não crê na Bíblia, não crê na mensagem. Olha que lapada que esse sujeito levou aqui, ó. Gostei disso aqui, viu? E o pastor Joaquim dizendo, quando o homem bebe água, ele está usufruindo de água e usufruindo de Deus. Quantos ignorantes bebe e nem sabe que ele está usufruindo de Deus. Mas eu sei, pela graça de Deus, irmão, é Deus revelando, ocultando-se em simplicidade. Você sabe alimentar. Quando você está comendo aquele bife tão gostoso, você está lembrando de Jesus. Senhor, santifica para o sustento, para nós, para a família aqui sentada nessa mesa. Meu Deus, que grandeza, gente. Isso é grandeza. Aqui nesta mensagem, Deus comissionando Moisés. Veja quando isso foi pregado. É bom a gente observar isso aqui, ó. Foram pregadas 3/6/53. Oh, glória a Deus, tá vendo como é que Deus abriu mesmo o entendimento? Louvado seja o nome do Senhor, certinho. Graças a Deus. Ah, não, merece até uma salva de palmas para Jesus. Essa aí foi boa demais. Que goleada, rapaz. Foi um chute dentro da... Não foi na trave, não. Foi logo um golzão daquele de primeira mesmo. Que golaço bonito. Irmão, aqui em Salmos 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está vendo? Porque nós somos vitoriosos, não é porque nós somos bonzinhos, não. Nós somos a gente pior se ele tirar a mão de nós. Eu não tenho nada de bonzinho em mim, você também não tem nada. Mas tem uma promessa, irmãos. Tem os nossos olhos, foi aberto aqui em Apocalipse. Jesus tem colírio, ele foi lá e pingou nos nossos olhos, assim como ele abriu o entendimento dos seus discípulos, ele abriu o nosso entendimento para nós compreender a sua palavra, ouvir sua voz. Como é gostoso ouvir essa voz, gente. Você entra no carro, eu entro, meu Deus, eu passo o dia inteiro com essas coisas, misturado com esses negócios aqui, com essa Bíblia, misturado aí com o culto do pastor Joaquim. Ô, pai, e cada culto é melhor do que o outro, eu começo a ouvir, parece que você não dá conta de ouvir nem, você ouve 10, 12, acha que você ouviu muito, não ouviu foi nada. Eu tenho um pendrive lá em casa, só na série A tem 496 programas de rádio. Aonde eu vou, qualquer carro que eu entro, está lá o pendrive. E por onde eu passo, irmão? Cheguei num lugar aí para dentro, aí, lá em São José do Rio Preto,
Lá um irmão moreno lá, eu tô fraco. Eu olhei pra cara dele e falei, cão preto tá vencendo aí, cabra. Você não tá dando comer pro cão branco? Dá comida pro cão branco. O cão preto, você sabe onde ele vai te levar. Mas dá o cão branco, enche o cão branco de comida. Vê se você não vai ficar forte. Aí eu falei, vem cá, dá uma olhada no meu celular. Eu falei, ó, aqui, ó. Isso aqui são Príncipe da Paz. Olha aqui. O que é isso? Eu falei, calma aí, vamos baixar aí. E eu estou aprendendo, rapaz, a baixar esse negócio, sabe? Antes eu ficava molando minha esposa. Ô, minha velha, por favor, ajuda aí. Você sabe se ele quer? Oh, meu Deus. Não é se ele quer. Eu estou querendo o bem para ele. Eu estou querendo o bem para a pessoa. Eu baixei aquilo para ele. Ele viaja dia e noite em carro, mercadorias para cima e para baixo. E enviei uma mensagem lá para o amigão dele lá, os dois. Aí falou, rapaz, o homem agora, o celular dele é o dia inteiro na voz do homem aí. Falei, ô, glória a Deus, homem maravilhoso esse homem. Esse é o anjo, Salmo 34:7, ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede, prova, vem cá ver. Não fica aí falando, não, seu sembreano, vem cá ver. Olha aqui, essa coluna de fogo nunca deixou sua igreja. Nunca deixou seus filhos. Por onde você vai, ela vai junto com você. Põe essa coluna de fogo para nós ver. Olha lá, dá uma olhada lá, ó. Em cima da cabeça do profeta. Vocês viram que quem foi que investigou? Vocês acabamos de ouvir o profeta. Aqui no 43, eu vou voltar para os irmãos acompanhar um pouquinho, que o estúdio Douglas de Rostam, essa turmada aí, contrataram e tiraram as fotos, 20 por 25, daquela... Isso aí descia nas reuniões do profeta, sempre desceu. E eles tiraram as fotos, com acabamento brilhante, o profeta está falando aqui. Agora, foi esta a afirmação. E disse, vou esfolar aquele velho. Os críticos. Ixi, Saul foi pela culatra, velho. Você viu que lá na frente eles viraram cachorrinho. Glória a Deus! O mundo incrédulo ali olha para nós, eles não gostam de nós de jeito nenhum. Sabe por quê? Por causa do anjo que está ao seu lado. E o anjo ao seu lado, ele é valente, ele tem uma espada de fogo do altar. Menino, queima diabo para um lado e para o outro, ele corta Satanás de um lado e do outro, por isso que ele não gosta de você. E a gente anda seguro, nós temos segurança. Ah, eu ando aí na rua exuberante. Exuberante. O que nós temos, o mundo não tem. Isso aqui é para quem Deus traz. Isso aqui não é para quem quer. E a gente fica querendo, né? É tão bom, gente. O desejo da gente é salvar outro. Um salvo é salvar outro. Oh, mas por que meu Deus, não quer. Eu lutei tanto com a minha mamãezinha, tadinha. Ela tem razão, tadinha. Ela virou para mim um dia e falou, meu filho, eu só dou conta de ver só João Batista, meu filho. Só Malaquias 3, meu filho. E Malaquias 4, não, meu filho, não dou conta não. E eu não vou fazer nada para agradar ninguém de vocês. Obrigado, mamãe, a senhora é sincera. E quando você é sincero com Deus, Deus pode também fazer alguma coisa. Porque ela deu um copo de água para nós. Ela nos criou ouvindo essa voz. De criança, aquele radião vai sempre. Um mundo, um trem desse tamanho, aquele radião antigamente. Subia em cima da casa, que era alta, as casas antigamente. Era passado um fio assim, que levava lá num pé de laranja que tinha lá na frente, trazia de volta, curvava para outro rumo assim. Oh, Deus, mas quando dava na hora de fé para vencer, a velha catava um chicotão assim e falava, vamos ouvir o apóstolo. Vocês não estão vendo que é hora de ouvir? Não, esse homem é um apóstolo. As ações dele é de apóstolo. Chicotão quando a turma via. Ó, todo mundo para a beira daquele radião. Graças a Deus pela mamãe ter me ensinado a ouvir isso desde criança. E outra coisa, hein? Conversa para você ver. Ela vinha com o chicote devagarzinho. Depois nós conversamos ali, tá? Ah, menino, eu queria ver.
E aquele que conversasse já ficava de joelho. Terminava o programa, já sabia o que ia acontecer. Ah, mas era 2, na terceira ninguém queria mais. Silêncio. Começava lá a clarineta. Ô Jesus, irmão, nós ouvimos essas clarinadas. Glória a Jesus. Esse é gostoso demais. Eu vou esfregar um pouco de sal nela, com o memorial da cura divina. E o irmão Brano pergunta, parece um cristão uma pessoa dessa? Foi essa a afirmação. Eu vou ler de novo. Disse, vou esfolar aquele velho, tirar a pele dele e pendurá-la a pele na porta do meu escritório, esfregar um pouco de sal nela, como memorial da cura divina. Parece um cristão, não parece? O profeta pergunta. Parece, mas tem que nascer de novo. Assim ele disse isso sobre o irmão Bosworth, mas o esfolamento foi o contrário. Aqui é só para nós pegar um pouquinho aqui na... Mas vamos aqui para frente. Aqui no parágrafo 55, veja isso aqui, irmão. No 53, mas eu disse, eu só falo o que é verdade. Eu disse, quando nasci numa pequena cabana, segundo minha mãe, em quem eu acredito, uma luz, uma coluna de fogo, entrou e se pôs onde eu estava. Estava quando nasci, eu tinha uns 5 minutos de vida. Essa coluna de fogo entrou por aquela janelinha e clareou todo o quarto. Ali nascia um bebê, com um propósito. William Marion Branham, para trazer para nós, para manifestar a mensagem do Filho do Homem. E veio e manifestou, irmão, nós somos o povo mais rico, igreja. Nós somos ricos demais. Me aponta aí o homem mais rico aí. Vai virar tudo um monte de ferrugem. Ah, eu tenho 10 Cadillac, ferruja. Ah, eu tenho 50 prédios, ferruja. Vale o que é isso? O que conta é o tanto de Deus que eu tenho por dentro. Glória a Jesus. E ele segue aqui. Eu disse, eu tinha só 5 minutos de vidas. Eu disse, a vida toda, ela me disse coisas que aconteceriam. Olha, irmão. A vida toda, essa coluna de fogo, falava coisa para ele que ia acontecer no futuro. Eu fugia dela e tal, e até muitos dos meus amigos ministros me disseram para não ter nada a ver com isto. Isso aqui é só para os espirituais. Isso aqui não é para carnal. Isso aqui é para os espirituais. E nós somos essa classe que recebemos isso aqui. Eu fugia dela e tal, e até muitos dos meus amigos, vamos repetir isso aqui, ministros, me disseram para não ter nada a ver com isso. E certa noite ele veio a mim como um anjo. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Quantos sabem da história do anjo? Todos aqui conhecem.
Se quiser dar uma maiadinha, pega a história da minha vida. Você que vai ouvir essa fita, pega a história da minha vida, de William Marion Branham, que ele vai te contar a história desse anjo. Você que não crê, procure, investiga essa coluna de fogo, como aqui fizeram. Ele veio a mim como um anjo e falou comigo, disse-me, vai orar pelos doentes. Glória a Deus. Disse para o profeta, vai orar pelos doentes. E que estas coisas aconteceriam. E ele se referiu a isto, a Escritura, que era o Espírito de Cristo. E eu disse, se digo a verdade, Deus testificará da verdade. E qualquer um sabe que Deus nunca testificará de uma mentira. Eu disse, Ele só testificará da verdade. E se estou dizendo a verdade, Deus testificará dela. Claro. E se ela não testificar, então não é a verdade. Eu disse, mas como eu, e mais ou menos naquele momento, lá veio ele descendo sobre aquela audiência de milhares de pessoas. E o mesmo homem, o senhor Kipperman, que no dia anterior tinha escrito o pior artigo no jornal e dito que eu era um hipnotizador. Olha, irmão. Irmãs, está cheio de crítico nas avenidas. Está cheio isso aí, ó. Eles olham para você que anda como uma dama. É um prato cheio para o inimigo criticar. Dê graças a Deus por isso. Eles olham para nós, cabelo bem cortado, andamos bem vestidos, graças a Deus, porque o Espírito Santo nos ensinou a vestir. Isso tudo é estranho para eles. O homem tinha escrito o pior artigo no jornal e dito que eu era um hipnotizador, porque o bócio tinha desaparecido da garganta da mulher. Disse que eu o removi com hipnotismo. Não entendo. O rapaz era católico, ele tinha corrido para a frente, o senhor Kipperman, e quando viu isso, ele tirou a foto só para vê-la. Olha, acaba incrédulo mesmo, hein? Foi lá e tirou a foto da coluna de fogo só para ver. Quando ele viu o profeta caminhando, ele... Pá. E olha olha o desafio aqui, ó. Eu disse, agora não terei de falar. Ele mesmo falou. O profeta disse, eu não tenho que falar nada. Ele mesmo falou. Porque ele pegou e mandou revelar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Tudo escuro. Mas quando pegou a sétima, aleluia! E na sétima tem vida, irmão. A sétima tem vida. Lá estava a foto de William Branham e a coluna de fogo sobre sua cabeça, o anjo ao redor dele. Foram visto o anjo ao redor do nosso profeta. Eu disse, não terei de falar. Ele mesmo falou, então me virei, fui embora, profeta. E o senhor Kipperman e os demais, a caminho dos estúdios, disseram, bem, o que acha disso? E o senhor Kipperman disse, não sei. E o senhor Aires disse, bem, sendo católico, ele disse, eu creio que existem tais coisas, mas só poderiam ser feitas através da Igreja Católica. Só podia ser feito através da Igreja Católica. Oh, meu Deus. E disse o rapaz, sendo irlandês, disse, talvez seus parentes, antes dele, tenham sido católicos. Disse, talvez seja. E se for, ele por fim retornará à Igreja Católica. Estavam conversando, então continuaram. Assim eles disseram, bem, Senhor, eles tinham de revelar estas fotos do senhor Best,
para conseguir, para o dia seguinte, porque ele queria as fotos. Assim, eles a colocaram no ácido. Irmão, presta atenção. Quantos conhecem ácido? Olha onde colocaram as fotos. Irmão, que segurança nós temos, irmão? Nem ácido conseguiu dissolver. Estão aí com o negócio de bomba atômica, e bomba atômica mata a alma? Não. Revólver mata a alma, guerra mata a alma? Não. A noiva vai sair antes dessas coisas acontecer aí, antes da caatinga lá, a noiva já saiu. Glória a Deus. Aí ele vem aqui. E quando tirou o primeiro do senhor Bosworth, com aquele ministro, com o dedo apontado para o rosto daquele velho santo. Vocês lembram que aquele incrédulo tocou o dedo mais atrás aqui, quem vem acompanhando os cultos aí, socou o dedo na cara do irmão Bosworth e chamou ele de tudo que vocês pensar. Estava em branco. Meu Deus, corajoso, hein? O cara sem Deus é corajoso, hein? O homem sem Deus é corajoso, hein? Mas o homem que teme ao Senhor, ele é manso, irmão. Ele não sai disparando, não. Calma, gente, está na hora de disparar, não. É na hora de oração primeiro. Ora primeiro, precisa disparar uma arma primeiro. Ora primeiro. Ouve primeiro a voz. Para depois você disparar seu 38 aí, seu calibre, não sei que calibre. O homem apontou, veio aquele dedão apontado para o rosto daquele velho santo, estava em branco. E o próximo estava em branco. Aquela foto que ele enfiou lá o dedo na cara do irmão, estava em branco. O próximo também em branco. Deus não aceita essas coisas contra o filho dele, não. Deixa o diabo tratar deixa o diabo vir de cima de um brana desse para você ver. Ele sabe que ele está tratando é com Deus. O diabo sabe, irmão. E deixa ele mexer com o pior dos nossos lá do meio mesmo, irmão. Ó, com aquele que a gente fala bem assim, isso é normal, é da carne. Às vezes você está um pouquinho assim meio... não gosto daquele irmão, mas deixa o inimigo pegar ele e joga ele no chão. Menino, vira um formigueiro de brana em cima daquele inimigo ali, rapaz. O nosso lema é as almas. Os que estão em nós aqui é entranhável. Nós conversamos um com o outro, é entranhável. É essa revelação que nos une. É isso que nos traz o amor de um para com o outro. É essa revelação que nos traz o perdão. Nós precisamos perdoar uns aos outros e caminhar, gente. Nós não podemos parar, não. Nós temos que ser perseverante. Nós temos o que o mundo não tem, nós que temos, gente. O mundo não tem. O mundo não sabe nem que é essa arca. Mas eu sei, eu estou dentro dessa arca. Eu estou ancorado nesta arca. E você também está ancorada nisso. Eu vou muito para o mundo evangelizar aí, casa de não sei de onde. Inclusive teve um culto ali, para acular assim. Terminei o culto. Oh, Jesus. Uma senhorinha. Eu quero me batizar. Me dá esse Jesus seu aí. É só crer. Só basta crer. Já venho com bastante culto lá. 15 em 15 dias eu estou lá. Estou procurando amigo para ir junto, com viola, para tocar, cantar, alegrar, com os que choram. Oh, amém. Pronto, vamos embora. Gente, vamos trabalhar para Jesus. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Aquilo me deu uma alegria tão grande na minha alma que eu saí de lá chorando, regozijando, quando aquela mulher escura, de pele escura, levantou e falou, eu quero esse Jesus. E eu falando de coisas simples. Deus me desceu lá embaixo no nível deles ali. Coisas simples.
aqui em Eclesiastes 7, falando sobre o cabeçalho. Você preparou para a vida? Sim, né? Deus te deu trabalho, Deus te deu um bom emprego, Deus te deu uma aposentadoria, preparou para a vida. E para a morte, você preparou? Esse é meu tema lá do culto evangelístico. Graças a Deus, nós estamos preparados para a morte. A próxima foto que tirou, lá estava não só a minha foto, mas lá estava o anjo do Senhor pairando lá. Glória a Deus, estão vendo? O homem teve um ataque do coração na hora. Quando ele viu a 7ª foto, não estava somente a coluna de fogo, estava um anjo pairando sobre o profeta de Deus. E nós, com a tamanha segurança dessa, não dá vontade de trazer mais algum para dentro? Não tem jeito, a gente só... Como vai fazer? Dá vontade de abrir a cabeça dessas pessoas, né, irmão Divaldo? E colocar lá dentro. Mas não tem jeito, irmão, depende de Jesus. Mas semear, nós vamos semeando. É semeando, é semeando, é semeando, que nós vamos chegar lá. É. O profeta convida nós para semear flores, plantar flores, semear flores. E eu gosto de parar nesses canteiros que tem flores, eu sento por ali, fico lembrando, meditando. Ô, gente, como é gostoso você sentar ao lado de uma cachoeira. Você senta ali e fica prestando atenção naquilo. É logo você entra no sobrenatural, nas coisas e viaja. E viaja longe. Ô, Pai, mas ajuda nós, Senhor. Nós temos que trabalhar, nós temos que lutar. O tempo não dá mais. E a gente trabalha. Eu ainda acho grande coisa ainda que os irmãos ainda tira esse tempinho para Jesus. Sai correndo do serviço. Já vi meu genro chegar, meu genrinho aí, chegar de bota, chegar tudo com roupa, farda do serviço. E chega e entra para dentro da igreja e é abençoado. E é mesmo abençoado, que a mensagem é Deus. Ninguém vem aqui ver homem. Se você veio ver homem, você está... Meu Deus. Você vai ver as falhas do homem. Mas se você veio ver Deus através da mensagem, você vê. Porque você já viu aqui nesse pouco momento. Não tem como esconder, irmão. E ele segue aqui, já está encerrando aqui também. Eles vieram ao hotel Rice, mas tinha 2 homens à porta e não deixaram entrar. E naquela noite, às 11 horas, foi levado de avião para Washington. Descer, com direitos autorais, pela Associação Americana de Fotógrafos. Eles tinham visto as fotos, muitas vezes em jornais e tal, mas não aceitava isso. Então esta era oficial. Então o trouxeram, mas ele não aceitava. Olha o espírito religioso, a incredulidade, como cega as pessoas. Olha como você é especial lá naquele trabalho. Olha como você é diferente na máquina de costura. Olha como você é diferente. A sua mente não é a sua mente é de Cristo. Você nasceu de novo. E você tem o Espírito Santo. E eles não acreditaram. E quantos já viram falar de George Lenz? Ele era o melhor que havia no FBI, em impressões digitais e pesquisas na Califórnia. Na época, o levaram a Houston, Texas, para uma pesquisa, para tocar, para analisar isso. Ele pegou a câmera, pegou tudo, ele pegou o filme, ele pegou tudo, foi ao estádio e tudo mais, para conferir tudo e tudo mais. Deixou 3 dias e noites sob luzes de raios violetas e tudo mais, ficou com ele. E na tarde de
quarto dia. E na tarde do quarto dia, ele telefonou e disse: agora darei a análise da fotografia. Todos entramos lá, estavam os jornais e tal. Todos os jornais estavam ali para ele dar uma análise da fotografia dessa coluna de fogo. E tal, e tal. E estava sentado lá atrás, mais ou menos metade das pessoas que estão neste corredor aqui. Ele disse, ele saiu, ele é meio ruivo, e disse: de quem é o nome, reverendo Brana? Aê, glória! Lá levanta o baixinho calvo, tranquilo, fala bem tranquilo, mansamente. Olha a humildade desse homem, gente. Olha a humildade quando o Espírito Santo está lá dentro, no controle. Ele disse: meu senhor, ó, ainda chamou o incrédulo de meu senhor. Será que eu dava conta de chamar um homem desse meu senhor? Sei não, hein? Ó Deus, ajuda nós, Senhor. Nós temos sangue assim, ó, fervendo na veia. Será que eu dava conta de chamar ele ainda de meu Senhor, como o profeta chamou? Mas nós daríamos sim, irmãos. Que o Espírito Santo, na hora certa, no momento certo, viu? Nós vamos ser levados diante de reis, de governadores. Ser levado ali diante, ó. A Bíblia diz, o profeta diz, ele colocará a palavra na sua boca, não você, mas ele. Na hora certa, no tempo certo e no momento certo. Eu disse: meu senhor. Ele disse: levante-se. Eu me levantei. Ele disse: reverendo Brana, o senhor deixará esta vida como todos os mortais. Eu disse: sei disso, senhor, mas graças a Deus estou preparando para essa hora. Nós também estamos preparando para essa hora, ou seja, nós estamos preparados para essa hora. Qualquer hora ele pode nos chamar. E ele disse: poderia vir à frente? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: eu lhes apresento isto. Ele disse: reverendo Brana, eu tenho sido um dos seus críticos. Ele disse: eu disse que era psicologia, as pessoas dizendo que viram isso. E essa luz e essa coluna de fogo e tal. Disse, eu disse que era psicologia. Ouvi falar de outros que a fotografaram. E eu disse que era psicologia. Oh, rapaz, o homem insistindo, hein? E ele disse: mas reverendo Brana, o olho mecânico daquela câmera não capta psicologia. Ele disse: a luz se refletiu na lente. E ele disse: é a primeira vez em toda a história do mundo que um ser sobrenatural foi fotografado. Isso edifica minha fé mais um pouco? Edifica a sua? Porque nós estamos aqui por uma eleição, por uma predestinação. Você não está aqui porque a tia, o tio, o neto, o sobrinho, meu pai foi muito bom, eu vou por causa do meu pai. Não, você está aqui por causa de um chamado, você está aqui por causa de uma revelação que desceu na sua alma e você não dá conta de viver fora disso. Ninguém de nós dá conta de viver fora disso, nenhum de nós. E não tente viver sem isso. Vocês viram aqui a história aqui dessa mensagem? No parágrafo 11, quem puder ler, leia depois chegando em casa, além da cortina do templo, daquelas duas gêmeas. Vocês viram? Uma foi para o sanatório, foi ouvir os críticos, foi parar no sanatório, mas a outra não. A outra ouvia a voz de Deus e foi parar onde? Venceu a faculdade, venceu tudo, venceu os estudos. Certamente teve um bom trabalho depois, e ainda na presença de Deus. E a outra foi parar em um sanatório. Provou e largou. Nós não podemos só provar. Nós temos que entrar, de corpo, alma e espírito. E uma dessas fotos está pendurada no Salão de Artes Religiosas em Washington, D.C., dedicada ao local. A fotografia tem direitos autorais. Os estúdios venderam milhares delas. Eu vou pular aqui porque o tempo já foi.
Então, irmão, lembra que em toda a história do mundo, Deus permite uma foto. Esse parágrafo que me chamou a atenção demais. Ele disse, isso vale $100 mil. Olha aqui. $100 mil. Faz as contas aí, quanto dá $100 mil aí. Meu genrinho que é bom disso. Ele disse, agora o Senhor, de certo, estará morto e enterrado antes que essa foto comece a ser usada. Ele disse, mas enquanto houver uma civilização cristã, isso continuará vivendo. Enquanto estiver uma civilização cristã, essa coluna de fogo estará vivendo entre nós e em nós. Amém? Podemos dar um amém? E eu encerro nesse parágrafo. Assim eu disse, bem, senhor, não importa o que seja, eu não comercializo nada. Eles incentivando o irmão Branham para comercializar a coisa, porque dava dinheiro. Estão vendo? Eu disse, eu não vou pelo dinheiro das pessoas. Isso é verdade. Deus sabe disso. E as pessoas do mundo sabem disso. Que o William Branham nunca foi por dinheiro de ninguém. E ninguém aqui vai por dinheiro de ninguém. Nós temos uma fé ungida. Nós caminhamos pela fé. Agora, as pessoas têm me oferecido milhares de dólares. E se eu tivesse de juntar $200 essa noite, olha aqui, eu não sei de onde viria um pobre a este mundo. Irei embora pobre. E todavia já me ofereceram até num lugar da grande vinícola de Califórnia, onde uma mulher foi curada de câncer do seio. $1.500.000 em cheque visado. E o profeta não aceitou. E me recusei a olhar para ele. Grande artigo no jornal, vejam. Onde me recusei até olhar para o cheque. Ele recusou até olhar para o cheque. Vamos embora, nosso tempo acabou. Deus abençoe. E até o próximo, com fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Gui, é contigo aí, Gui. Graças a Deus. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso alegra os nossos corações. Essa mensagem continua os atributos de nosso Senhor Jesus Cristo, curando, libertando, ressuscitando, discernindo os corações. Então isso me dá uma segurança que estamos no que é correto. Aleluia. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente o evangelista Antônio Miguel, seu ministério, dando força, saúde a ele, ao Pai, sua família. E agora nos resta nos despedir. E o nosso companheiro Pedro pediu um levantar de mão pelo seu amigo Vitor, que acabou de perder sua mãe. Que Deus o ajude, ó Pai. Dê força a esse menino. Só o Senhor para consolar o coração, ó Pai, dessa família. Nós te pedimos que o Senhor esteja presente, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Diga um outro, Deus abençoe e até domingo, assim se Deus nos permitir. Graça maior que o pecado meu. Do que preciso